Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre fração geratriz. É a nossa segunda aula de matemática do nono ano. Estão lembrados da aula passada, onde nós revisamos os conjuntos numéricos? Então vamos lá. Aqui nós temos o diagrama que mostra o conjunto dos números reais. Nele nós temos os números naturais, os números inteiros, os números racionais e nós temos os números irracionais que nós vimos na aula passada. Localização de um número real na reta numérica. Como localizar o número real na reta numérica? Vejam aqui, a professora de Jean pediu que eles localizassem dois pontos que representam os números 3 meios e raiz quadrada de 5 em uma reta numérica. Então, eles teriam que desenhar a reta numérica, colocando os pontos A, o ponto C, o ponto B, e eles teriam que encontrar a localização, né? Eles teriam que localizar 3 meios e raiz quadrada de 5. Então, a reta numérica foi desenhada. Para encontrar 3 meios, Jean ele não teve muita dificuldade não, veja só, Jean traçou a reta numérica com algumas marcações, conforme podemos observar aqui, e localizou com facilidade 3 meios. Como que ele fez? 3 meios, então o inteiro foi dividido em quantas partes? 2. Então ele dividiu 1 centímetro em 2 partes, né? Meio. Como a fração é 3 meios, então, ó, meio, meio, 3 meios. Rapidinho ele localizou aqui 3 meios. Mas a professora também tinha pedido para que fosse localizado a raiz quadrada de 5. Como que ele fez? Quando foi localizar a raiz quadrada de 5, percebeu que não poderia fazer com tanta exatidão. Então, ele utilizou a seguinte estratégia. Somente os números que chamamos quadrados perfeitos possuem raiz exata. A raiz de 1 é 1. A raiz de 4 é 2. A raiz quadrada de 9 é 3. A raiz quadrada de 16 é 4. Mas eu quero a raiz quadrada de 5. Então, eu conheço a raiz quadrada de 4, que é 2, e eu conheço a raiz quadrada de 9, que é 3. Então, a raiz quadrada de 5, certamente ela se localiza nesse intervalo aqui, entre a raiz quadrada de 4 e a raiz quadrada de 9. Ele vai localizar por aproximação, né? Vamos lá, então. Então, o que que ele pensou? Ele pensou isso aqui, ó, 2 ao quadrado é 4. Se 2 ao quadrado é 4, ele pensou, eu vou fazer 2,1 ao quadrado. Então, ele fez 2,1 vezes 2,1, deu 4,41. Mas ele quer um número que seja mais próximo de 5. Então, ele pensou, então eu vou fazer 2,2 ao quadrado. Ele tinha feito aqui, ó, 2,1 ao quadrado, aí ele fez 2,2 ao quadrado, deu 4,84. Estão vendo como já está se aproximando de 5, da raiz quadrada de 5? Aí ele testou mais um número, ele vai testando até encontrar a raiz. Ele fez 2,3 ao quadrado. 2,3 vezes 2,3, ele achou 5,29. Opa, ó, já não vai ser esse número aqui, não serve, porque já passou da raiz quadrada de 5. Então, é um número menor do que 2,3 e maior do que 2,2. Ele pensou aqui, ó, 2,2 é menor do que a raiz quadrada de 5 e a raiz quadrada de 5 é menor do que 2,3 ao quadrado. Bom, aí ele encontrou 4,84.
Mas ele queria mais exatidão. Então, ele usou mais uma casa decimal. Ele multiplicou 2,21. Estão vendo que ele acrescentou uma casa aqui, ó? 2,21 ao quadrado deu 4,8841. Aí ele tentou mais o número, 2,22 ao quadrado. Ele encontrou 4,928. Vejam como já está se aproximando de 5. Como ele está procurando exatidão, então o que ele fez? Ele testou a última vez, 2,24 ao quadrado, só que aí passou de 5. Então, ele descobriu mais ou menos onde está a raiz quadrada de 5. É o número que está entre 4,9720... Não é 9.000 não, né, gente? Porque é 4,9729 e 5,0176. Então, ele escreveu assim, ó, 2,23 ao quadrado é menor do que a raiz quadrada de 5 e a raiz quadrada de 5 é menor do que 2,24 ao quadrado. Desenhando a reta, ele localizou aqui, ó, o 2. Nesse primeiro tracinho aqui eu tenho 2,1. Aqui eu tenho 2,2 e aqui eu tenho 2,3. Então, a raiz quadrada de 5, ela está aqui, ó, nesse intervalo aqui, né? Entre 2,2 e 2,3, né? 2,2 e 2,3. E assim, ele conseguiu localizar por aproximação a raiz quadrada de 5 e respondeu o exercício. Né? Você vê que ele fez por tentativas. Eu poderia ter tentado só com uma casa decimal, ter feito 2,2 ao quadrado e 2,3 ao quadrado e já ter feito a localização? Sim, eu poderia ter feito assim. Só que aqui no exercício, o Jean do exercício, ele quis praticar mais, ele quis testar com mais de uma casa decimal. Representação de números racionais na forma decimal. Como representar na forma decimal um número escrito na forma de fração? Nós temos aqui meio. Como representar meio na forma de número decimal? Eu vou dividir 1 por 2. Dividindo aqui 1 por 2... Como eu não posso dividir 1 por 2, eu acrescento 0 com a vírgula e eu faço 10 dividido por 2, 5. 2 vezes 5, 10. Então, eu achei 0,5. Exato, né? Deu o número exato. Já que eu tenho 1/3, como representar 1/3 na forma decimal? Eu dividi 1 por 3. Acrescentei o 0, 10 dividido por 3, 3. 3 vezes 3, 9. 10 menos 9, 1. Tornei a colocar o 0 e dividi. 3 vezes 3, 9. Deu o quê? Deu uma dízima. Isso aqui é infinito, vai se repetir infinitamente. Então, eu estou representando aqui uma fração como número decimal. É possível transformar um número decimal exato para a forma de fração usando frações decimais. O denominador, uma potência de 10. Veja aqui, 4,3. Como transformar em uma fração decimal? Eu coloco como numerador 43 e no denominador eu ponho o número 1 e eu conto, ó. Tem quantos números depois da vírgula aqui? Tem 1, então foi 1 zero, então 43 décimos. Aqui eu tenho 0,25. O 25 fica sendo o meu numerador. Como que eu faço o denominador? Eu vejo quantos números tem após a vírgula? 2. Então, são 2 zeros. Então, ficou 100, 25 centésimos. Nesse caso aqui, eu posso simplificar. Eu dividi aqui, ó, 25 por 25 dá 1 e 100 dividido por 25, 4. A minha resposta foi 1/4. Eu simplifiquei. Aqui na letra C,
Vejam só, eu tenho 94,37. Esse aqui vai ser o meu denominador. Vai ficar 9.437. E vai ser o meu numerador, né, gente? Eu troquei. Esse aqui vai ser o meu numerador. E o meu denominador? O meu denominador, eu vou olhar quantos números tem após a vírgula. 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 4 zeros. Como encontrar a fração geratriz de uma dízima periódica? Eu tenho aqui 0,276. Esse 6 aqui com esse tracinho embaixo significa que ele vai se repetir infinitamente. Então, como encontrar a fração que deu origem a este número decimal? Primeiro, eu vou igualar este número decimal a x. Eu formei essa expressão aqui, ó. X é igual a 0,276. Então, é a minha expressão 1. Eu vou pegar essa expressão e eu vou multiplicar por 100. Vejam, multiplicando por 100, eu vou andar com a vírgula para trás, ó, 2 casas. Vai ficar 27,6. O x vezes 100, 100x. 0,276 vezes 100, 27,6. Depois, eu torno multiplicar por 10. Então, vai ficar 100 vezes 10, 1.000. 27,6 vezes 10, 276,6. Aí você me pergunta assim, nossa, mas por que multiplicar? Para que você está fazendo isso, professora, que eu não estou entendendo? O objetivo é igualar aqui as casas decimais de 2 expressões para encontrar a fração geratriz. Então, quando eu multipliquei aqui por 100, eu tive 6 como casa decimal. Aí eu tornei multiplicar por 10, a expressão por 10, para me ter aqui uma outra expressão com o número 6 também na casa decimal. Aí eu fiz aqui, ó, a expressão 3 menos a 2. Essa última expressão aqui, ó, 1000x é igual a 276,6 menos essa aqui. Eu fiz assim, olha, 1000x é igual a 276,6 menos essa primeira expressão, 100x é igual a 27,6. Quando eu fiz essa continha, vejam, ó, 0, né? Aí aqui, 16 menos 7, 9. 6 menos 2, 4. 2. 249. Então, eu encontrei 249 no numerador e 900 no denominador. Por que 900? 1000 menos 100, 900. 900 no denominador. Eu simplifiquei aqui por 3, olha, dividi 83 por 3 e 300 por 3. Simplificando, aí eu encontrei 83 centésimos, ou 83 trezentos-avos. Vamos praticar um pouquinho? Observe os números que aparecem na reta abaixo. Eu tenho aqui 0,5 e aqui eu tenho 0,6. Qual é o número indicado por esta seta aqui? Então, aqui eu vou ter, ó, 0,51. Neste aqui eu tenho 0,52. Neste aqui eu tenho 0,53. E neste aqui, 0,54. Então, é a letra D a resposta. Escreva os números racionais na forma decimal. Então, como que eu vou escrever o número racional na forma decimal? Eu vou dividir o numerador pelo denominador. Então, eu vou fazer aqui 2 dividido por 15. Vou acrescentar o 0 no quociente. 20 dividido por 15, 1. 1 vezes 15, 15. 20 menos 15, 5. Aí eu vou fazer
5 dividido por 15, olha, 50. 50 dividido por 15 vou dar o quê? 3, 45. Você vai ver que vai repetir, né? Então, 0,13. 4/25. Como que eu vou transformar em número decimal? 4 dividido por 25. Mesma coisa, eu vou acrescentar o 0. 40 dividido por 25, 1. 1 vezes 25, 25. Aí eu faço aqui 40 menos 25, 5, 1, 15. Aí da mesma forma eu vou fazer, que é acrescentando o 0, 150 dividido por 25. Veja, 100 dividido por 25 são 4. 150 dividido por 25 vai ser 6, 0,16. Aqui eu tenho 6 dividido por 15. Eu vou só apagar a primeira que eu fiz para ter espaço aqui. Então, vamos, 6 dividido por 15. Mesma coisa, eu vou acrescentar aqui, 0. 60 dividido por 15. 30 dividido por 15 dá 2. Então, 60 dividido por 15 vão ser 4. 4 vezes 15, 60. Vai sobrar 0. 90 dividido por 11. Então, eu vou fazer 90 dividido por 11. Se eu faço 8 vezes 11, eu vou ter 88, não é isso? (90 menos 88, 10, 2, 0,2. Aí eu continuo aqui, eu ponho uma vírgula, 20 dividido por 11, dá 1. 1 vezes 11, 11. 20 menos 11, 10, 9. Aí eu vou chegar aqui, vai repetir, ó, vou tornar a colocar o 8. Aí vai dar aqui 88, vai sobrar 1 da mesma forma e vai aqui repetir o 18. Então, eu vou ter 8,18 e vai repetir. Vai ser uma dízima. Eu espero que você tenha gostado desta aula. Eu vou te dar a dica novamente. Como é no início do ano letivo, assista também a aula do 8º ano, que eu também estou revisando conjuntos numéricos, e isso vai reforçar a sua aprendizagem. E para acessar a plataforma SMED-GV, basta apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece na tela. Se inscreva também no nosso canal do YouTube. Até a próxima!